Lendas da Ciência. Abrir. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA Rio. Mas, senhor, a ciência é capaz de fazer brotar uma espiga de grãos? Como saber? O que é esta matéria primordial que nunca se viu, que não faz parte das coisas do mundo e que rejeitou a todas? Elas podem perfeitamente, ao se decompor, formar cavidades vulcânicas. Aliás, os vulcões sempre estouram perto do mar. No século passado, Gustave Flaubert pôs em cena dois heróis com fome de conhecimento e um pouco ridículos, Boulevard e Pécuchet, que um belo dia resolvem passar a sua vida inteira falando de todas as ciências. Esse projeto e o diálogo que Gustave Flaubert escreveu poder-se-ia chamar A Lenda das Ciências do século passado. Será que isso quer dizer que nós também temos fome de ciências? Provavelmente, e talvez um pouco ridículos também. Et comme la création est harmonique, les habitants de Sirius devaient être démesurés. Ceux de Mars, de taille moyenne, ceux de Vénus, très petits. Admets qu'un tremblement de terre ait lieu sous la Manche. Les côtes de la France et de l'Angleterre se rejoignent en chancelant. Et voilà, tout notre dos est écrasé. Rendez-vous compte, Pécuchet, que notre individu contenait du phosphore comme les allumettes, de l'albumine comme les blancs d'œufs. Conversando sobre todas as ciências, eles conhecem a astronomia e falam do céu. Que céu eles viam? Que céu viam os nossos ancestrais? Que céu viam os habitantes de outro país? Que céu nós vemos hoje? E que céu nos mostram os cientistas? Muito além das nebulosas, a estrela mais próxima está a 300 bilhões de miriâmetros de nós. O Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Sirius é 12 vezes maior do que o Sol. Alguns cometas medem 34 milhões de léguas. É impressionante! A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Um raio da Via Láctea leva 6 séculos para chegar até nós. O tempo de uma estrela desaparecer. Muitas são intermitentes. Outras não voltam nunca mais. Elas mudam de posição. Tudo se agita, tudo passa. No entanto, acreditavam que o Sol não se mexia. Mas os cientistas de hoje anunciam que ele está se dirigindo para a constelação de Mercúrio. A ciência é feita em função de dados fornecidos por um ponto da imensidão. Talvez ela não convenha para todo o resto que é desconhecido, que é muito maior e que não se pode descobrir.
A história da astronomia pode ser lida em 3 estados do céu ou em 3 visões do universo. A primeira mostra a paisagem antiga das estrelas e constelações. E estas constelações e estrelas têm nomes que relatam as façanhas de heróis. Esse mundo projeta a paisagem da Terra e as histórias da Terra em direção ao céu. O primeiro universo é o humano. Ele projeta a história dos homens para o céu. O segundo estado, muito mais científico, é abstrato. É o das equações, da geometria, da mecânica e da dinâmica clássica e moderna. O terceiro estado, totalmente contemporâneo, é uma espécie de volta ao paisagismo de uma multiplicidade de objetos. O terceiro estado parece mais concreto, humano, abstrato, concreto. São as 3 visões do universo. Consideremos o esplendor do céu. Vazio e liso, salpicado de estrelas anãs e supergigantes, de brilho branco, laranja ou azul, cores ligadas por linhas, hidra ou lira, e hieróglifos mudos das constelações. O céu nu de nossa infância era decifrado pelas figuras desenhadas pelas tradições milenares e, em certos pontos, banhadas por uma neblina leitosa. Se olhar para uma planície no topo de uma colina ou de uma montanha, irá admirar a irregularidade do desenho dos campos. Aqui, um quadrado de vinhedos, um pouco à frente um retângulo de trigo, um losango com outras plantações. Portanto, há uma espécie de malha, de divisão, que os antigos chamavam de pagos, de onde veio as palavras paisagem, pagão e página também. Quando pronunciamos a palavra constelação, estamos também falando da repartição das estrelas. Ou seja, fazemos um desenho onde iremos representar o cinturão de Órion, o W de Cassiopeia. Mas se formos à China ou ao Peru com os índios da América do Sul, eles repartem as estrelas de um modo completamente diferente do nosso. Bachelard chamava isso de teste de Rorschach. Nós vemos determinadas formas e outras pessoas veem outras formas. Quando olha para o céu e vê as constelações, tende a recortá-las em diferentes campos, em retângulos, losangos ou em formas mais complicadas, exatamente como são desenhados os campos da terra cultivada, como os quadrados dos vinhedos, os losangos dos campos de alfafa, e, de certa forma, estas repartições se correspondem entre o céu e a terra. Ilhas Órcadas, Grã-Bretanha, ano 1000 a.C. Quem encantará as metamorfoses místicas dos mortos transformados em astros e constelações, para que a história passada contemple os atos frágeis dos vivos através da paisagem na terra como no céu? A paz teria descido silenciosamente dos céus, pois gigantes e deuses também fecharam alguns pactos do passado violento.
Assim como a paz das pradarias segue a partilha de violetas e primaveras na guerra das espécies para manter a terra inteira, parece que este armistício entre Hércules e o dragão determina a paz do céu. As práticas marítimas completadas no Hemisfério Sul não modificaram esta visão do mundo e a sua clareza límpida, que nós contemplamos encantados dos cumes alpinos, andinos ou himalaienses. Para uma maior translucidez, deitados nas áridas dunas do deserto do Saara, de onde se tem a impressão, antes do amanhecer, que se pode tocar as Três Marias. Como só se podia medir o sextante imediatamente após o pôr do sol, aproveitando um horizonte visível, era possível reconhecer pela aparência, cor, por sua posição em determinada latitude ou estação, a primeira estrela a brilhar. Sirius, a maior de todas, mais branca e nobre. Antares, cabeça de medusa com variações de vermelhos e verdes. Arcturus, quase amarela na ponta da ursa. Vega, vertical e azul. Fomalhaut, o Cruzeiro do Sul. Cada uma com sua originalidade grega, árabe ou latina. Singular entre as suas vizinhas e uma paisagem variável e familiar. Dominávamos o conhecimento por intermédio do céu, nosso maior habitat. Conhecê-lo nos permitia orientar-nos, sabermos onde estávamos quando errávamos o caminho de casa na terra. A abstrata lei com a qual reconhecíamos a posição do navio nas pradarias marítimas vazias onde pastavam as fragatas misturava-se a um conhecimento arcaico e concreto de aspectos do céu. Na cabeça tínhamos duas visões: a geometria nascente para o cálculo náutico e a paisagem antiga das constelações para reconhecer as estrelas. É daí que surge a dupla visão, uma arcaica e pagã e outra científica e moderna. Antes, entrelaçada como uma tapeçaria, a paisagem celeste contava histórias de personagens. Deuses ou heróis como Andrômeda, Pégasus, Hércules, animais, leões, peixes, touros, escorpiões, serpentes, dragões e muitos outros surgiam por diferentes horizontes do Egito, da China, dos Andes ou das montanhas rochosas. Mas também objetos ordinários ou estranhos como espadas, liras, cinturões, balanças, panelas. Saturado não de leis regulares, mas de circunstâncias e eventuais acontecimentos, o céu lembrava as narrativas e costumes da terra e dos homens.
Linhas do deserto de Nazca, Peru, ano 500 a.C. Mapa do céu dos índios Pony, América do Norte, ano 1500 depois de Cristo. Província de Xi'an, China, ano 200 depois de Cristo. Evangelho segundo São Mateus. Saturado de circunstâncias e eventuais acontecimentos, e não de leis regulares, o céu lembrava as narrativas e os costumes da terra. Limitadas pela hora e o destino, as únicas leis que podiam ser lidas nele imitavam a vontade de alguns.
A paisagem estendia seus detalhes e contingências na terra como no céu. Vivíamos duas vezes no mesmo mundo, a casa terrestre e o seu arco celestial. Por ser complicado, nós só podíamos reproduzir o céu em um mapa, como se fazia para a paisagem topografada. Quem de nós não se lembra de sua primeira viagem parada quando criança pela imensidão do mundo? Ao lado de um adulto, com o mapa do céu em uma das mãos e na outra uma lanterna, em suaves noites de verão observando deitado na grama ou em cima de algum telhado essas pedras preciosas que semeiam a noite de luz. Esse caminho iniciatório é inesquecível. Se o Pai não nos conduz aos céus, então para que ele serve? No entanto, ele não ensina a astrofísica. Então o quê? O encanto é o essencial. Quem ainda não fez uso desse mapa do céu, sabendo que, ao ler os ideogramas das constelações, não está fazendo astronomia? Por quê? Porque esse mapa recopia a paisagem. O céu moderno, resultado de uma luta secular contra este espaço habitado de forma tão múltipla. Desde os físicos pré-socráticos até resultar no final do século XVII, na lei de Newton, ou até 100 anos depois, quando Laplace demonstrou a universalidade da atração, todo o esforço geométrico empreendido consistiu na expulsão desta múltipla população. Na depuração progressiva da paisagem, no desenredar destes entrelaces, no apagar destes ideogramas, na substituição desta geografia cujas circunstâncias recopiavam a história. E de repente, nós vimos acima de nós o vazio. De repente, vimos em cima de nossas cabeças o abstrato. Percebemos que não morávamos mais no antigo mundo da paisagem, e sim no da geometria. Um novo lar puramente glacial. Euclides, Galileu, Newton e Laplace varreram o céu. Nós mudamos tantas vezes de casa que seria pouco dizer que não morávamos mais no mesmo mundo. Pois, revelando a complexidade dos entrelaces e a careta dos ideogramas, essa universalidade havia eliminado as casas e os mundos. De repente, a lei física substituiu as leis humanas. A ciência substituiu a história. Passa a reinar a norma universal e dedutiva em vez de se recopiar. O vazio invade o céu. A geografia das paisagens desapareceu do firmamento em benefício da geometria e das leis da mecânica. Euclides e Newton substituem as lentas aventuras da Virgem e das Pleiades. A forma universal substituiu os conteúdos locais. E então, Kant viu no céu formas do conhecimento, da moral e da beleza. Ainda usamos mapas do céu para encontrar o polo entre a estrela polar e Cassiopeia. Mas no que se refere ao sistema solar, o traçado de uma elipse pura e o trabalho de uma força, o Sol, Marte, Vênus, Saturno, Júpiter e a Terra, eram liberados de todos os atlas do céu.
Para que cópias ou reproduções para os planetas? E quanto à circulação deles em volta do Sol? No entanto, os astros errantes são assim chamados por causa de suas órbitas erráticas. Mas Kepler e Newton puseram ordem nestas aberrações. Já que desde os seus cálculos qualquer trajetória ou posição foi deduzida através de uma lei, por que perder tempo reproduzindo ou desenhando em um mapa quando bastava raciocinar? Daí a dupla visão do mundo que associava uma paisagem imprevisível e maravilhosa com infinitos detalhes a um volume vazio e liso regido por uma lei. Ao se libertar dos mapas, índices e listas, bastam figuras e movimentos, forças raras em um espaço liso para se prever todos os detalhes aparentes no espaço e no tempo. A existência dos mapas marca um déficit de simplicidade, rigor e ordem. Tanto os gregos quanto os contemporâneos têm a ideia de modelo em comum. Para eles, o essencial é criar um modelo do mundo, um modelo dos movimentos, das formas. Esse modelo é abstrato e geométrico. Portanto, a consideração concreta de determinado corpo será substituída por um esquema geométrico que expressa perfeitamente o seu lugar, a sua posição, o seu movimento, sua velocidade, a sua aceleração e a força que age nele. Então, o essencial desse mundo vazio e liso é a noção de modelo. Ele passa a servir de modelo, sendo assim, ele é esquematizado. Consequentemente, não há mais paisagem, só este mundo vazio no qual são traçados esquemas, como em um quadro negro. Desde Anaximandro, um modelo do mundo foi desenhado onde a Terra reina no centro do universo. Mas este universo já estava vazio e liso, como previa a geometria. Já é um modelo geométrico. Depois, pessoas como Aristarco e Hiparco acrescentaram nesse modelo euclidiano algumas leis e particularidades. Ptolomeu descreveu um modelo completo dos movimentos do céu, onde a Terra é colocada no centro de tudo, e em volta dela giram os planetas, assim como o Sol. Durante este período, os astrônomos gregos tinham como lema manter as aparências. E diante desta visão dos movimentos do céu, como explicar esta aparência? O modelo geométrico e as primeiras descrições das órbitas dos planetas estão aí para responder a esta pergunta. Este modelo, que valeu durante toda a civilização grega, assim ficou na Idade Média. E no início da ciência moderna, que começou a ser chamada assim a partir do século XV e XVI, uma série de revoluções trouxe mudanças importantes para este modelo. O primeiro veio da Polônia. Foi Copérnico que escreveu pela primeira vez a sua revolução das ordens celestes. Revolução quer dizer movimento circular. Mas para nós hoje também quer dizer mudança de centro. Ptolomeu punha a Terra no centro do mundo. Copérnico pôs o Sol no centro do universo e a Terra gira em torno do Sol. É a Revolução Copernicana.
Depois de Copérnico, as discussões avançaram rapidamente e os filósofos ou cientistas estavam divididos entre o modelo ptolemaico, geocêntrico, com a Terra no centro, e o modelo copernicano, heliocêntrico, com o Sol no centro. Tycho Brahe, na ilha de Hven, preparava um modelo que misturava as vantagens, mas associava os inconvenientes dos modelos heliocêntrico e geocêntrico que Descartes, o grande Descartes, adotou. As revoluções continuaram e Kepler, ao estudar Marte depois de Tycho Brahe, descobriu que as revoluções não eram circulares, que as órbitas dos planetas não eram circulares e sim elípticas. Os planetas descrevem órbitas ovais e não órbitas redondas. Além desse modelo elíptico, ele escreve 2 ou 3 grandes leis que se tornarão clássicas e descrevem esses movimentos de modo rigoroso. Veneza, 1610. Na Itália, Galileu descobriu a luneta astronômica, pois dizem que houve predecessores. Ele descobriu os satélites de Júpiter e descreveu a lei da queda dos corpos. Ele inclui a astronomia no que hoje chamamos de física matemática.
E, finalmente, o maior de todos traz uma resposta decisiva para a velha questão grega de manter as aparências. No final das contas, o que fizeram os predecessores de Newton foi apenas a descrição do movimento. E apesar de terem dado leis matemáticas de seus movimentos e de suas formas, não deram a causa. O que faz com que os astros girem de forma elíptica de tal ou tal modo? No século XVII, com Leibniz na Alemanha e Newton na Inglaterra, foi inventado o conceito de forças e a noção de que esta força anima os planetas. É a gravitação universal, à qual Newton deu o seu nome, assim como à lei, e que dá não só a razão de ser destes movimentos, mas a razão universal. Jacques Laplace, no final do século XVIII, demonstrou que a gravitação é realmente universal, que se aplica ao universo inteiro. Esse modelo geométrico, mecânico e dinâmico, que começou por volta do século 6 ou 7 a.C. e que perdura, já que no século XX, grandes nomes como Poincaré na França e Einstein na Alemanha e nos Estados Unidos ainda são vinculados a estas grandes disciplinas que são a dinâmica clássica ou a teoria relativista. Foi uma grande revolução. Não se pode imaginar uma comparação entre o céu de Kepler, o céu de Newton, o de Poincaré, o de Einstein. No entanto, eu acho que, por mais consideráveis que sejam as coisas que os separam, ainda mais importante é a coisa que os reúne. Pois o que os reúne é exatamente esta visão de um espaço homogêneo, isotrópico, nu, no qual os corpos celestes se movem por causa de uma força. Apesar de suas diferenças, o que os reúne é esta visão maravilhosa, que hoje passou a ser realmente a visão científica por excelência. Esta visão de geômetra, de um espaço homogêneo, esta visão de um mecanicista de deslocamento, velocidade e aceleração, a visão da dinâmica que considera as forças de gravitação e, após vários milênios de ciências ocidentais, o conjunto desta visão passou a ser incontestavelmente a ciência por excelência. Mas hoje, ao contrário da imensa translucidez, temos diante de nós um universo ainda mais gigantesco, mas com múltiplos grânulos. Apesar da guerra orgulhosa ter expulsado panelas, liras, balanças e cinturões, surge uma prodigiosa quinquilharia cuja diversidade semeia fornalhas, poeiras e aglomerados. Grãos, grânulos e glóbulos, chifres, tubos e discos, jatos, ondas e ventos, cinturões, bulbos e envelopes, arcos, anéis e barras, auroras, coroas, calotas e cabeleiras, filamentos, lóbulos, crostas, manchas, forças de atração de todo tipo. Buracos, pássaros, áreas, regiões. Este catálogo é muito parecido com a antiga lista em que davam os nomes próprios das estrelas e as figuras das constelações. No céu, como na terra,
As figuras e os movimentos reunidos em uma lei dão lugar a um caleidoscópio estranho, onde viagens e passeios nos mostram milhares de paisagens ardentes e mutantes. Cada objeto se torna uma singularidade próxima ou distante de milhares de outras, das quais descobrem-se a cada noite as originalidades irredutíveis. Existem galáxias, umas em espiral e outras não. Há buracos negros, quasares. É uma lista extraordinariamente longa. Creio que são 400 ou 500 objetos diferentes que povoam o céu, de tal maneira que, em vez de termos à nossa volta um universo, quer dizer único, e verso, qualquer que seja a direção para a qual eu me viro, é quase tudo igual, de certo modo. Estrelas, planetas e o vazio. Alguns mais quentes ou mais duros, mas é um universo. Mas agora, com essa pluralidade de objetos que povoam o antigo universo, essas bolas de futebol que chamam de fullerenes, a cada dia os astrônomos encontram objetos diferentes, aglomerados e aglomerados de aglomerados, buracos negros, grânulos, fáculas. Para onde quer que eu me vire nesse mundo, só encontro singularidade. Em suma, antigamente eu podia fazer um mapa do céu. E existiam muitos mapas do céu, pois quando navegávamos precisávamos deles para nos guiar e para saber qual era a primeira estrela a brilhar no firmamento e poder fazer o balanço ao pôr do sol. Mas agora deixou de ser um mapa para se tornar uma paisagem. Uma paisagem que pulula de singularidades. Aliás, existe uma teoria que prevê o tamanho destes diversos objetos que se chama a teoria da acreção, que calcula o tipo de forma, de peso e de objeto que vai andar aqui ou ali. Então, esse universo é diversificado. Hoje vemos o mundo de forma tripla, pois pode-se ver a olho nu a paisagem antiga das estrelas e constelações. Com a razão e as normas conhecidas, pode-se ver as leis do mundo da forma que Newton e Einstein demonstraram, e também pode-se ver, através das ferramentas da astrofísica contemporânea, a extraordinária paisagem concreta atual. Portanto, temos as três visões ao mesmo tempo, mas a terceira é extraordinariamente mais diversificada do que as outras duas. O que se deve pensar hoje é sobre a unidade desta diversificação, o universo da diversidade. Quando os astrofísicos buscam teorias globais, como a da criação e outras teorias relativas às forças nucleares, eles estão sempre buscando este universo, o da unidade desta diversidade. E esta é certamente a astronomia de hoje e provavelmente a de amanhã.